Epílogo. Havia um deserto ligeiramente a sudoeste do centro do continente. Era chamado de Deserto de Dolor, ou mesmo Deserto de Iguals, de acordo com o grande império que outrora estivera aqui. Embora fosse um deserto bastante extenso, certas partes recebiam chuva, e assim várias raças e monstros viviam aqui. Havia o grande reino Pabilsag, uma variante de Escorpiomem, a pequena nação de Indislutar, e o grupo religioso que venerava um dragão conhecido como Clearlight Dragon, sua principal divindade, cuja fé era difundida entre os nômades, e tinha seu principal santuário neste lugar. E na borda deste deserto havia um tornado gigantesco que aparecia uma vez a cada 30 anos. Tinha milhares de metros de diâmetro e era imensamente alto. Embora houvesse alguma diferença no tempo exato de sua aparição, o tornado ocorria exatamente no mesmo lugar quase exatamente na mesma hora. Este era um remanescente de um ritual mágico falho, feito pelo grande império que uma vez existira aqui. A capital desse antigo império projetava-se debaixo das areias. Esse fenômeno foi desencadeado por um item mágico incrivelmente poderoso conhecido como o Cetro das Areias. Aconteceu depois que a deidade Muxuçu nasceu e ascendeu ao céu. Era um portal que sugava e levava tudo para outro mundo. Havia muitas explicações nesse sentido, mas todos que haviam entrado no tornado para tentar desvendar o mistério nunca mais voltaram. Muitas pessoas tinham ido explorar o local antes do tornado chegar, mas haviam encontrado um local perfeitamente normal, sem nenhum sinal de que algo existisse ali. Como era possível prever o dia da ocorrência do tornado, muitas pessoas planejavam esperar no local onde o olho da tempestade estaria quando aparecesse. Mas como esperado, eles nunca voltaram. Outros tentaram entrar voando e também desapareceram. Portanto, ninguém sabia o porquê aquele tornado havia aparecido ou o que estava em seu núcleo. E então, em algum momento, assistir aquele gigantesco tornado à distância se tornou um evento que todos os moradores da área circundante participavam a cada 30 anos. Os ventos da tempestade açoitavam seu corpo. Em lugares onde a caminhada era árdua como o deserto, era muito difícil resistir a ventos fortes, que desequilibravam qualquer um. Uma pessoa pode facilmente cair se for descuidada. Se eu pudesse usar a criação, quem sabe o quão mais fácil meu caminho à frente seria. Se ele suprimisse esse tornado no deserto com criação, e justo no deserto houvesse o motivo desse tornado existir, era possível que as coisas terminassem sem que o mistério fosse resolvido. A razão pela qual Suzuki Satoru veio com uma ideia idiota como essa, que foi imediatamente rejeitada pela razão acima, era porque as condições atuais eram realmente exigentes. Suzuki Satoru gritou para que ele pudesse ser ouvido sobre os ventos fortes. Ele se juntou a seus dois companheiros atrás dele por uma corrente de mitril. Ele começou por gritar para quem ele estava mais preocupado. Keno, você está bem? Uma voz tão alta quanto a de Suzuki Satoru o respondeu. Pertencia ao segundo assento da nova Ainzo Algon, Keno faz Risenver. Estou bem. Embora a voz da garota fosse forte, ele não pôde deixar de pensar que haveria problemas. Considere Keno e Satoru. Embora Suzuki Satoru não fosse nada além de ossos, ele era mais pesado quando comparado a ela. Portanto, era mais provável que Keno fosse surpreendida. É claro que ele fez com que Keno carregasse várias coisas, para que tivesse mais tração. Contudo, ela iria afundar nas areias do deserto se carregasse coisas demais. Keno, eu te avisei que deveria ficar na pousada. Vou te enviar de volta usando o teletransporte quando chegarmos ao objetivo. Você ainda está dizendo isso, mesmo depois de chegar até aqui, Satoru? Keno respondeu, como se não quisesse discutir isso. Então quer dizer que deseja completar a jornada com suas próprias pernas. Suzuki Satoru sorriu amargamente. Ele lembrou do incidente de quando eles estavam subindo um pico, o que era dito ser um dos mais altos neste continente. Embora eles não tivessem conseguido ver a chamada cúpula dourada, a memória da conversa que tiveram, no momento que estavam no topo do ápice da criação desprezando tudo, ainda estava vívida em sua mente. Sim, naquela época, trocamos palavras assim também. Ainda me lembro de que estávamos dizendo isso, e surgiu uma avalanche. Sim, bastante incrível, não é? Esse incidente ocorreu na metade da montanha. Embora o uso de Fly tornaria as coisas suficientemente simples, usar tal magia tiraria toda a emoção, e assim os dois decidiram usar sua força sobre-humana para escalar a face da rocha. Então, uma avalanche que anulou sua visão havia ocorrido. Embora o dano pelo frio não tenha prejudicado nenhum deles, o dano causado pela avalanche ainda era efetivo. É claro que eles esperavam algo assim e lançavam magias defensivas em si mesmos, mas ser soterrado por uma avalanche ainda deixava uma impressão profunda.
Mesmo depois de terem sido enterrados pela avalanche, sua imunidade a impedimentos de movimento permitirá com que saíssem da neve instantaneamente, e então eles deram boas risadas. Emoções poderosas eram imediatamente suprimidas devido aos seus traços raciais. Quando retornou para um bom humor gentil, Suzuki Satoru fez essa sugestão, e Keno recusou de maneira semelhante. Enquanto estreitava os olhos em nostalgia, uma voz foi ouvida. Eushi também Keroshi. Keshi invejashi, Keroshi vereseshi cenário shi também. A voz andrógena e muito distinta, embora um pouco confusa, veio mais atrás de Keno. Embora Suzuki Satoru não pudesse vê-lo através da tempestade de areia severa, deveria haver um heteromorfo que parecia um pedaço de areia ali. Ele era o quarto assento da nova Ainzo-Algon, Nurunuru. Ele era uma ramificação mutante da raça Hopper, um airdropper. Os airdroppers tinham uma mente coletiva, como uma colmeia, mas alguns nasceram ocasionalmente e não faziam parte disso. E ele era um deles. Quando Suzuki Satoru, Keno e Scraea encontraram airdropper, ele indicou seu desejo de viajar com eles. Aliás, ele não tinha nenhum nome pessoal, então Suzuki Satoru o nomeara Nurunuru. Era para ser um nome temporário no início, mas acabou pegando. Ele, embora ele pudesse ser um ela, tinha uma voz feita por dois tentáculos abertos nas extremidades, chamados cordões vocais. Assim sendo, barulho excessivo interferia na vibração de sua voz em um lugar assim. No entanto, ele tinha a habilidade especial de ser capaz de lançar magias sem componentes verbais ou somáticos, e instantaneamente lançá-las enquanto permanecia em pé. Era verdadeiramente um misterioso. Haha! Eu não tenho ideia do que está dizendo. Uma voz veio de dentro do manto de Suzuki Satoru. Eu também, Gé. A voz foi cortada pela metade, provavelmente porque a areia entrará em sua boca. Este era o quinto assento da nova Ainzo-Algon, cristal da raça Gnator. Era uma raça com menos de 20 centímetros de comprimento, com asas translúcidas que se assemelhavam às das fadas, mas pareciam mais insetos. Sua semelhança com fadas era usada para enganar e atacar fadas, pois eram uma raça carnívora. Embora Suzuki Satoru não achasse que eles fossem parentes de fadas, magias que só afetavam humanoides e demi-humanos não tinham nenhum efeito sobre eles, e assim ele foi considerado um heteromorfo, portanto foi autorizado a participar. Porém, ele também era imune a magias que deveriam ter sido efetivas em heteromorfos, mas ainda assim sempre teve suas dúvidas sobre se isso era realmente o caso. Nurunuru era um lançador de magia psíquico. Crystal tinha uma profissão do tipo ladino, um assassino. Ele e Crystal haviam se confrontado durante um certo incidente, mas ficaram amigos depois de outro incidente. Crystal, é melhor se falar pouco. Realmente já faz tempo, está se sentindo nostálgico. Foi cerca de 40 anos atrás, né? Foi? Faz tanto tempo. Suzuki Satoru murmurou para si mesmo e olhou para a frente. O tornado atingiu as areias e obscureceu completamente sua visão. Suzuki Satoru podia ver através da escuridão, mas não através de tempestades de areia. O mesmo valia para Keno. Nurunuru não tinha olhos, mas ele podia obter informações sobre o ambiente ao perceber as vibrações ao seu redor. Quando coloca dessa maneira, nós realmente já estivemos em todos os lugares. Sim, estivemos sim. A voz feliz de Keno foi subitamente interrompida. Blé! A areia entrou na minha boca. Claro, Keno colocou uma máscara antes de entrar nesta tempestade de areia. Era a amada máscara de inveja de Suzuki Satoru. Emprestar a Keno uma máscara que ela considerava de mau gosto era em grande parte porque ele queria se divertir um pouco. A razão pela qual a areia entrou na boca de Keno, mesmo com a máscara, provavelmente foi por causa da lacuna criada quando ela moveu os lábios. Suzuki Satoru riu para si mesmo de uma forma que ninguém podia ouvir. No entanto, ela ainda ouvia Suzuki Satoru rir baixinho em meio à selvagem tempestade de areia. Keno retrucou em um tom infeliz. Não é justo, Satoru. Não é a mesma coisa quando entra areia na sua boca. Isso mesmo, Gé. Crystal sorriu amargamente para Keno enquanto respondia. Nem tanto, ainda há uma sensação estranha de algo entrar. Mas não é desagradável, ou devo dizer que não me importo. Chuchuchuchuchu. Não consigo entender o que diz. Ainda é injusto. Queria ter um corpo como o seu, Satoru. Assim não está bom? Sinceramente, eu acho seu corpo bem melhor, Keno. Dessa forma, você não fica presa a coisas irritantes. Isso é porque sempre que mostra seu rosto, uma briga acontece. Não importava para onde viajavam, mortos-vivos eram odiados pelos vivos. Mesmo que diga isso, você também atrai muitos problemas, Keno. Às vezes, Keno entrava em situações complicadas ao coletar informações. Isso costumava ser especialmente verdadeiro em áreas inseguras.
Dito isto, mesmo sendo o membro mais fraco da nova Ainzo Algon, ela ainda era muito mais forte do que a média das pessoas, e ela poderia facilmente cuidar de algum encrenqueiro convencido. O problema maior vinha de lugares com boa segurança, mas era por causa das pessoas que tentaram abusar de sua gentileza. Se tivessem más intenções, ela poderia ter resolvido isso com violência, mas era muito difícil lidar com a boa vontade deles. Os heteromorfos que queriam viajar em paz ocasionalmente enfrentavam esses problemas. Parece que os humanoides são sempre problemáticos, e se escondermos nossas formas verdadeiras, isso pode atrair olhares curiosos. A posição dos humanoides na grande pirâmide da vida era muito baixa. Por serem fracos, tendiam a causar problemas com facilidade. Quando os dois suspiraram, houve um som de dozu aos seus pés. Ou melhor, era um dzum. Suzuki Satoru se abaixou e investigou a origem do som. Ele pegou uma pedra da areia. Não, era algum tipo de minério cônico que parecia mais duro que uma pedra comum. Deve ter sido soprado aqui pelo vento forte. Suzuki Satoru aguçou sua audição. Shuu. O que? Cof cof. Tenha cuidado. Não é apenas uma ou duas. Há um monte de pedras vindo na nossa direção. Ele podia ouvir os sons de incontáveis objetos cortando os ventos em meio ao som do vendaval. Era muito difícil evitar aquelas pedras vindas nas rajadas de vento em um lugar com pouca visibilidade como esse. Talvez eles estivessem seguros se estivessem envoltos em armaduras extremamente duras, mas era impossível usar esse tipo de coisa e andar pelo deserto. Definitivamente era um ataque que poderia aniquilar qualquer expedição. Atenção! Mantenham a defesa enquanto avançam. Keno, você está bem? Não havia como dizer quanto tempo demoraria até que pudessem passar por isso, mas, como se tratava de detritos voadores lançados pelo tornado, parar ou fazer um abrigo não teria sentido. Estou bem. Continue. Shuon. Keno respondeu afirmativamente. O mesmo aconteceu com Nurunuru, ou pelo menos foi o que deu a entender. Nurunuru lançou uma magia de defesa em si mesmo, enquanto Keno usou seu poder vindo de sua forte origem vampírica. Depois de saquear toda a pesquisa da Corpus do Abismo, ela pesquisou e ganhou esse poder. Contudo, era um poder que só deveria ser atingido por entidades mais poderosas. Então, por ela ter atingido isso com um corpo fraco, sua potência foi bastante reduzida. Nesse caso, entre os vampiros, ela poderia ser chamada de vampiro menor. Se houvesse alguma dificuldade, ele planejava emprestá-la um item mágico que a tornaria imune a projéteis normais, isto é, aqueles que não estavam encantados, mas parece que não era necessário. O longo manto de Suzuki Satoru protegia o corpo de Crystal e o mantinha a salvo de tudo, exceto de partículas de areia. O próprio Suzuki Satoru estava imune a todos os ataques abaixo do nível 60. Satoru. O que há de errado, Keno? Está ficando muito interessante agora. Ela não estava sendo irônica ou tirando sarro de suas circunstâncias. Ela parecia que estava gostando disso totalmente. Tem razão, Keno. Suzuki Satoru sentiu o mesmo. Foi essa dificuldade que fazia os dois, não, os membros da nova Ainzo Algon, felizes. Fazer amigos e vagar pela vastidão do mundo com eles. Testemunhando todos os tipos de mistérios e indo aonde nenhum homem jamais foi. Foi por isso que eles sabiam que superar essas provações tornaria sua alegria ainda mais doce. Vamos! Não sejam assoprados para longe. Sim, Shuu. Sim, Gubuf. Os escombros voadores os atingiram de novo, mas nenhum deles pareceu se importar enquanto seguiam em frente. Satoru. Aguente. A magia parece estar prestes a desaparecer. Keno, é com você agora. Tá. Keno pegou um pergaminho da mochila e retirou-o, tomando cuidado para não deixá-lo voar. Bússola em massa. Esta magia de segundo nível era uma versão multialvo da magia de primeiro nível bússola. Esta foi a razão pela qual essas pessoas poderiam infalivelmente avançar em seu destino, o olho do furacão. Obrigado, Keno. Shuon. Não há de quê, Satoru, no. Pelo que posso dizer, não estamos longe do nosso destino. Ah, entendido. Cada membro da nova Ainzo Algon tinha sua própria parcela de responsabilidade. Entre eles, o segundo assento, Keno, o sexto assento, Brandona, e o sétimo assento, Muki, eram responsáveis pela coleta de informações. Naturalmente, os outros também tinham suas próprias responsabilidades. Isso não havia sido decidido após a discussão e nem foram forçados a assumir o papel em vez disso, eles acabaram assim antes que eles percebessem. Além disso, os três dividiram ainda mais o trabalho entre si. Aliás, o primeiro assento, Suzuki Satoru, era responsável por coordená-los e pelo combate.
Eles ignoraram o número cada vez maior de pedras voadoras e sua força crescente, e em vez disso avançaram sem hesitação. Só um pouco mais. Sim. Shu-1. Oh, Ge. E finalmente, o Vaalho. Nada mais bloqueava o campo de visão. Keno urrou de alegria. O vento de repente desapareceu. Quando eles olharam para trás, o que parecia ser paredes negras estendiam-se para sempre para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Olhando em volta, parecia que haviam entrado em um gigantesco tubo. O que viram depois disso foi uma imensa e silenciosa extensão de areia branca e pura. Embora estivesse marcada por ondulações ocasionais, elas não eram muito altas, e tudo o que podiam ver em toda parte era branco. Ei, olha, o céu! Como se atraídos pela voz de Keno, Suzuki Satoru, Crystal, que tinha colocado a cabeça para fora do manto de Suzuki Satoru e provavelmente Nurunuru também, todos olharam para o céu. O céu noturno apareceu, mas não era como um céu noturno comum. As estrelas pareciam muito próximas. Era como nos contos de fadas das crianças, as grandes e brilhantes estrelas brilhantes, até parecia que seria possível apenas alcançá-las e tocá-las. Isso o fez lembrar do passado, quando estavam no topo da montanha mais alta do continente. Não, a distância para o céu o fazia sentir como se o pico que ele subira fosse ainda maior. Mas por quê? Por que as estrelas parecem estar tão perto de nós? Talvez seja devido à difração atmosférica. Os cordões vocais de Nurunuru vibravam conforme ele explicava. Suzuki Satoru simplesmente assentiu. Meu palpite é que a atmosfera foi deformada, formando o que parece ser uma lente gigantesca. Talvez tenha sido causado pelo tornado. Esse pode ser o caso. De onde tirou essa conversa? Em outras palavras, há algo como um telescópio acima de nossas cabeças. Telescópio. É uma daquelas coisas inventadas por essa tecnologia estranha chamada ciência. A ciência é burra, as coisas que faz não podem ser comparadas a itens mágicos. Crystal dizia sem nem mesmo hesitar. Na verdade, o fato de a magia poder criar algo a partir do nada significava que não havia nada errado em dizer que era melhor que a ciência. Esta era apenas uma hipótese, mas Suzuki Satoru sentiu que toda a tecnologia que ele conhecia poderia ser reproduzida através da magia. No entanto, aprender magia exigia talentos e a aptidão de cada um era diferente. Algumas pessoas poderiam aprender magia e outras não. As palavras de Crystal indicaram que ele pertencia ao primeiro grupo. Suzuki Satoru bateu palmas. Então, vamos investigar a origem desse fenômeno antes que o tornado desapareça. Tudo bem, mas parece que não há nada aqui. A causa desse fenômeno ainda é um mistério. Eu não posso sentir qualquer turbulência nos elementos por aqui também. Líder, e o fim mágico da coisa? Suzuki Satoru lançou uma magia e olhou para a distância. Nada também. Não foi causado por uma magia, eu acho. Keno voou para uma certa altura e depois desceu ao chão. Eu não vejo nada que pareça edificações daqui, mas o que diabo é aquilo? Um fenômeno natural? Essa é a única maneira de explicar, não. Depois de ouvir Suzuki Satoru dizer, os outros responderam de acordo. Assim como existiam as cachoeiras invertidas, havia muitas visões bizarras neste mundo que eram ocorrências naturais. Mesmo assim, vamos para o centro do tornado e dar uma olhada. Depois, vamos explorar um pouco e, se não encontrarmos nada, ficamos e observamos as estrelas. Ninguém objetou a isso, e o grupo voou em direção ao centro do tornado com Crystal liderando o caminho. E depois? Não há nada aqui. Nada, não deveria haver nada, né? Que pena. Esse foi o resultado de uma busca superficial. O que devemos fazer agora, líder? Continuar procurando. Suzuki Satoru deu de ombros com a pergunta de Nurunuru. Não há necessidade, eu acho. Se não conseguimos encontrar, então não há como mesmo. Não importa. Além disso, nosso objetivo era ir aonde ninguém mais pusesse os pés antes, e já que fizemos isso, todos estão livres para fazer o que quiserem até que o tornado desapareça. Então eu vou dar um passeio pela área com o Nu. Bem, tudo bem também. Compreendo. Vamos lá. Vocês vão mesmo? Então tomem cuidado para não irem longe demais. Os dois expressaram seu reconhecimento quando saíram juntos. Apesar do aviso de Suzuki Satoru, ele não estava preocupado com sua segurança. Nos termos de Yggdrasil, eles estavam facilmente acima do nível 40. Eles estavam entre os seres mais poderosos do mundo, e os dois tinham excelentes habilidades sensoriais. Mesmo se emboscados, eles eram habilidosos o suficiente para voltarem vivos. Satoru, então o que devemos fazer? Quer dar um passeio por aqui também? Sim. Keno começou a correr. Suas pegadas marcavam a areia branca e pura. Suzuki Satoru seguiu suas pegadas,
seus passos levemente maiores do que quando ele costumava andar com Keno. Ainda assim, estava ótimo para Suzuki Satoru. No final, Keno sentou-se na areia e deitou-se lentamente. Suzuki Satoru sentou-se ao lado dela e depois deitou-se com ela. As estrelas são tão grandes. Sim, elas são muito grandes. Se apenas seus companheiros, seus amigos da Inzo ou Algon pudessem ver essa visão maravilhosa. Aquelas eram lembranças de aproximadamente 200 anos atrás, e depois de cada aventura com Keno e os outros, elas gradualmente se desvaneceram. Mas, enquanto se lembrava dos rostos dos únicos amigos que ele já tivera, Suzuki Satoru olhou para as misteriosas vistas com nostalgia em seu coração. Ainda assim, isso é realmente incrível. Sim, ver isso significa que a nossa viagem não foi em vão. Concordo. Os dois ficaram deitados na areia em silêncio, observando essa maravilha do mundo, uma maravilha cujo véu de mistério ninguém conseguirá remover até agora. E então as estrelas gradualmente se encolheram, ou talvez estivessem lentamente voltando ao normal. Suzuki Satoru se apoiou e viu as muralhas de vento do tornado que o circundavam lentamente retrocederem. Acabou. Sim, vai acabar. Serão outros 30 anos antes que possamos ver algo assim. E então, quer contar aos outros sobre o que vimos aqui? Suzuki Satoru perguntou para Keno, que se levantou e balançou a cabeça. Como querem ver o arco-íris sem enfrentar a tempestade? Isso faz sentido, tem razão. Olha só, consegui tirar o melhor de você agora. Suzuki Satoru sorriu. Nossa, hein? Vocês dois parecem muito felizes. Aconteceu alguma coisa especial entre os dois? Nada de especial, não. Os outros dois provavelmente tinham visto o tornado começar a desvanecer-se, e então voltaram. Eles não pareciam estar segurando nenhum achado. Talvez eles realmente estivessem passeando por um tempo. Vamos voltar para a pousada. Sim. Faça as honras, Satoru. Mas antes disso, vamos nos livrar da areia em nós mesmos. É pouco, mas não quero encher a sala de areia. Todos afagaram as roupas e se livraram da areia. Nurunuru estava usando um item que Suzuki Satoru havia emprestado, e ele ajudou os outros a limparem suas roupas. Depois disso, Suzuki Satoru lançou o portal, e o grupo retornou ao seu quarto na pousada. Então, vamos indo. Obrigado, pessoal. Obrigada. Agradeço a todos por se esforçarem tanto hoje. Espero que todos tenham uma boa noite. Nurunuru e Crystal, que estava sentado em sua cabeça, saíram da sala. Estou tão cansada, disse Keno. Claro, isso não fazia sentido. Ambos eram mortos-vivos e não ficariam exaustos. No entanto, Suzuki Satoru entendeu o significado. Sua fadiga não era do corpo, mas da mente. Também está cansada, Keno. Suzuki Satoru tirou o manto de seu corpo e transformou em outra coisa em um instante. Isso porque o manto que ele usava antes tinha um efeito de troca rápida. Keno fez de maneira semelhante. Suzuki Satoru desabou no sofá e tirou papel e caneta do inventário. Era seu diário. Ele não escrevia todos os dias, mas apenas quando algo especial acontecia. Assim, ele estava apenas em seu quarto diário mesmo depois de 200 anos. Ele abriu uma nova página, planejando escrever o que tinha visto hoje, mas então sentiu um peso familiar pressionando-o. Keno, não pretendia ir tomar banho. Eu estava planejando fazer uma anotação no meu diário. Sim, mas pode escrever aí. Não é isso que eu quero dizer. Como eu vou escrever meu diário com você deitada em cima de mim? Deixa isso, escreve na volta. Em seu coração, Suzuki Satoru balançou a cabeça e suspirou. Tudo bem, minha princesa, como Vossa Alteza comanda. É assim que eu gosto, meu cavaleiro. Eu era seu mago da corte da última vez, Suzuki Satoru pensou enquanto fechava seu diário. Embora ele pudesse simplesmente ignorá-la e continuar escrevendo em seu diário, isso causaria problemas no futuro. As emoções intensas dos mortos-vivos seriam rapidamente suprimidas, mas não seria bom deixar que os rancores sutis se tornassem mais fortes. O que planeja fazer agora? Onde faremos? Eu estava pensando, no passado, as grandes nações nas partes centrais eram apenas lugares pelos quais passamos. Talvez devêssemos estabelecer uma base para nós mesmos, para que possamos percorrer os arredores. Talvez pudéssemos olhar em uma cidade abandonada. Havia muitas nações no centro do continente onde as espécies humanoides estavam na base da pirâmide do poder. Todos eles eram países problemáticos para pessoas como Keno, de aparência humanoide. Embora permitissem alguns direitos aos viajantes, não eram lugares seguros. Por exemplo, ela já havia sido tratada como uma refeição ambulante no mercado de uma nação orc.
E na terra dos minotauros, alguém disse: vamos ver quem trata melhor os escravos, e ela experimentou a chamada vida escrava também. Coisas problemáticas como essa aconteceram com ela. No caso do primeiro, ela resolveu quebrando um par de braços e parte de suas costelas. Quanto a este último, ela permitiu que eles experimentassem a própria vida de escravo e depois perguntou-lhe se era bom. Uma cidade abandonada, então quer dizer aquela em que dizem que muitas pessoas morreram porque Soweaters apareceram. Parece que a cidade inteira foi preservada intacta. Exatamente. A entrada é proibida, mas podemos ir se quisermos, não? Sim, não vejo problema algum. Suzuki Satoru riu. Por muitos anos, eles estiveram em lugares onde pessoas normais não podiam pisar. Ou melhor, se eles ouvissem falar de algum santuário ou lugar divino, eles dariam um jeito de visitá-lo. Quanto ao porquê, bem, era porque eles haviam encontrado um item de classe mundial em uma dessas visitas. Foi assim que Keno obteve seu item, Mandala de Dois Mundos. Eles tinham visto outros itens de classe mundial durante sua jornada. Infelizmente, já tinham donos, então não os pegaram. Suzuki Satoru originalmente queria levá-los, mas ele não o fez porque tinha Keno ao seu lado. Afinal, ele não queria fazer nada estranho como assaltar as pessoas na frente de Keno. A Mandala de Dois Mundos já fora um tesouro nacional, mas o país que servirá de santuário fora destruído e, em seguida, um novo país surgira em seu lugar. Assim, eles disseram a si mesmos que era sem dono. Em compensação, eles deixaram para trás muitos itens e joias imensas e assim por diante, e assim os dois conseguiram contornar essa armadilha em particular. Mas eu quero ir para o oeste. A oeste? O que há lá? Ele olhou através de suas memórias, mas ele não conseguia se lembrar de nada digno de nota no oeste. Bem, são informações do Mushan. Ele disse que 3 países haviam caído no norte do continente. Portanto, queria ir para o oeste e ver o que está acontecendo. Como era a informação do 7º assento, deveria ser verdade. Ele parecia completamente diferente do que o apelido fofo de Mushan sugeria, mas talvez fosse diferente aos olhos de sua mãe, ou talvez de sua irmã. Suzuki Satoru descartou a questão de sua aparência por um momento e começou a recordar o mapa do mundo. O noroeste, fronteiras. Ele lembrou que, 200 anos atrás, havia algumas nações humanas lá em cima, mas como eram bem no centro, ele não tinha pensado muito sobre isso. Bem, é verdade que as nações que estão sendo destruídas não são exatamente incomuns, mas que as 3 de uma vez. Havia monstros incrivelmente poderosos no mundo e, às vezes, apareciam e aniquilavam uma nação ou duas, então novos países tomavam o seu lugar. Claro, algumas grandes nações podem não ser destruídas tão facilmente, mas não é raro que tais coisas sirvam como uma faísca para guerra civil ou invasão, eventualmente levando à destruição da nação. Mas, para sua lembrança, ele não tinha ouvido falar de vários países sendo destruídos ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu lá? Assim que Suzuki Satoru estava prestes a se virar e olhar para Keno, que estava deitada em suas costas, ele a ouviu exclamar "Ak!" de um jeito fofo antes de cair de costas. Seu malvado! Não se mova assim. Licença, com licença. Suzuki deitou novamente e Keno voltou à sua posição anterior. Bem, acho que ele disse algo sobre um ninho de demônios realmente poderosos aparecendo. Um ninho? De demônios poderosos. Uhum. Como se chamava mesmo? A Grande Tumba de Nazarick. E? Esse nome soava um pouco familiar.